Nós temos meditado ao longo das últimas semanas neste texto muito familiar, nesta série que estamos chamando de Na Terra como no Céu, porque na verdade esse é o grande resumo que nós encontramos desta oração. O desejo dos discípulos de Cristo de que a vontade de Deus, que se manifesta de maneira plena e completa já na eternidade, também seja experimentada e vivenciada aqui e agora. Mateus posiciona este ensino de Jesus aos seus discípulos nesse conhecido Sermão do Monte. Lucas vai nos dizer que esta oração foi ensinada aos discípulos de Jesus no momento em que eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Veja, aprender a orar é necessário. Mas preste atenção, os discípulos de Jesus não pedem: Senhor, nos ensine uma oração. Eles pedem: Senhor, nos ensine a orar. Jesus não está dando apenas algo a ser repetido. Jesus está dando um padrão pelo qual todas as nossas orações devem ser submetidas. Jesus está nos ensinando, assim como ensinou aos seus discípulos, nos ensinando a orar. E por que aprender a orar é tão importante? Talvez você possa pensar: poxa, mas essa série é muito longa, e a gente vai ficar falando só sobre oração. Mas falar sobre oração é falar sobre vida. Muitas e muitas foram as vezes que nós entendemos isso, que só ora de fato quem vive, e só vive de fato quem ora. Oração e vida estão completamente conectados. E se oração é aquilo que nós apresentamos diante de Deus como os nossos desejos, aprender a orar é necessariamente aprender a desejar. Nós não estamos simplesmente aprendendo uma fórmula mágica a nos direcionarmos com Deus, ou a falarmos com Deus. O que estamos aprendendo com Cristo, por meio desta oração, é quais são os afetos que deveriam habitar o coração dos seus discípulos. Quais são os desejos, quais são as motivações que deveriam pulsar no coração dos seus discípulos. Portanto, fazemos essa análise aprofundada, detida na oração do Pai Nosso, não é simplesmente aprender a como nos dirigirmos a Deus em nosso tempo secreto, mas é aprendermos a como vivermos como discípulos de Cristo, a como experimentarmos uma vida que seja realmente a vida de um discípulo de Jesus. Jesus está aqui fazendo um contraste, nós já vimos até aqui, com a oração dos hipócritas, a oração dos pagãos, os hipócritas que querem ser reconhecidos na sua oração, os pagãos que acham que o muito falar é que vai convencer a Deus, naquela base de troca, é o muito fazer que vai fazer com que o coração de Deus seja mudado de um lado para o outro. E Jesus diz: olha, vocês não oram assim, assim oram os hipócritas, assim oram os pagãos. Mas vocês, o Senhor vai nos dizer, vocês oram de uma outra forma. Por isso ele vai começar no versículo 9 dizendo: vocês orem assim. E Jesus, então, nos apresenta o modelo para essa oração. Pensamos na abertura dessa oração, em que Jesus nos ensina a quem nós nos direcionamos. Qual é o público da nossa oração? E o público da nossa oração é o Pai. Não é uma relação comercial, não é uma relação de troca, não é uma relação de barganha, não é uma relação de muito fazer. É uma relação de filiação, é uma relação de família. O compromisso que Deus tem conosco não é o compromisso da nossa performance. O compromisso que Deus tem conosco é o compromisso da família. E Deus nos ouve, Deus nos recebe, não porque nós somos bons, mas porque nós somos filhos. Deus nos ouve, não porque os nossos méritos conquistaram isso de alguma forma, muito pelo contrário, mas porque os méritos de Cristo, aquele que chamou Deus de Pai em todo o tempo, foram imputados a nós, e por meio de Cristo, o Pai de Cristo é Pai nosso. É por meio de Jesus que nós podemos nos achegar. E ao pensarmos que Deus é o Pai nosso que está nos céus, nós entendemos que Ele é tanto perto quanto Ele é alto. Ele é tanto íntimo quanto Ele é elevado. Ele é Pai nosso, Ele é presente, mas Ele é o Pai dos céus, portanto, nada se compara a Ele. E a Ele nada é impossível. O mesmo Deus que se compadece é o Deus que é poderoso. E isso faz com que a gente, se nós entendemos isso de fato, se nós entendemos diante de quem nós estamos quando oramos, isso vai primeiro colocar o nosso coração em humildade. Diante desse reconhecimento de quem Deus é, não há espaço para soberba, não há espaço para orgulho. Mas também, diante do reconhecimento de quem esse Deus é, não há espaço para falar bobagem. Não dá para falar bobagem, quando nós entendemos diante da face de quem nós estamos. Há um texto muito legal em Eclesiastes capítulo 5, em que o autor de Eclesiastes vai dizer: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Olha o verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Olha que interessante. Quando reconhecemos quem é Deus, a sua grandeza, a sua altura e a nossa pequenez, nós escolhemos melhor as nossas palavras. Nós refletimos melhor em nossa forma de orar. Oração não é simplesmente despejarmos o coração. Há um quê de despejar o coração sim diante do Senhor. Mas oração é esse exercício espiritual de reconhecimento de quem Deus é.
Quando Jesus diz, olha, os pagãos, eles acham que por muito falar eles vão ser ouvidos. Mas o Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês falarem. Portanto, oração não é uma ferramenta para informar a Deus. Deus não precisa das nossas informações. Oração é um meio para formar o nosso caráter, formar o nosso coração. Ao orarmos diante de Deus, estamos cientes diante de quem estamos. E se nós somos mais minuciosos, mais criteriosos com as coisas que nós falamos, a nossa fé está sendo edificada a orar. Muito cedo, na história da cristandade, os discípulos de Jesus começaram a anotar as suas orações. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Mas na Reforma Protestante, isso foi trazido de volta à tona. Os puritanos escreviam pregações, escreviam orações. Nós temos, assim, inúmeros livros de pessoas que escreveram as suas orações, com as quais nós aprendemos e aprendemos muito o caminho da devoção. Ainda hoje, muitas são as comunidades de fé. Eu venho agora de um curso no final de semana passado, por isso não estive aqui no domingo, em que nós falamos um pouco sobre oração, e um dos rapazes que estava lá conosco, nós estávamos pensando sobre esse tema, ele disse que ele, como comunidade, que a igreja dele, como comunidade, tem uma reunião de oração lá, em que todas essas reuniões eles escrevem uma oração comunitária. Eles meditam na palavra, eles estudam a palavra, e depois vão compondo juntos uma oração, e eles têm um caderno de oração. As orações da comunidade. Agora, como fazer isso? Se as nossas orações são sempre no desespero. Como ter uma oração ou um tipo de vivência espiritual ao orar, que seja de fato pensada, minuciosa, se nós só corremos para Deus em oração, como disse o Martinho, quando é no nosso último recurso. Quando a gente já está desesperado. Aí não tem tempo de sentar, não tem tempo de abrir a Bíblia, não tem tempo de orar detidamente, é só no desespero. Não dá. Mas quando a oração é esse hábito espiritual, essa disciplina espiritual, quando assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós nos alimentamos espiritualmente todos os dias, aí há espaço para reflexão. Aí há espaço para, como diz aqui o autor de Eclesiastes, de nós escolhermos melhor as nossas palavras ao nos direcionarmos ao Pai. A lembrarmos quem nós somos e a nos lembrarmos de quem Ele é, portanto, falar aquilo que de fato é necessário. Bom, nós também vimos aqui isso na semana passada, de que essa oração ela é toda no plural, porque ao orar nós oramos ao Pai que é nosso. Nós oramos de maneira comunitária. Essa é uma oração comunitária, primeiramente porque Jesus expôs essa oração comunitariamente. Segundo, porque essa é uma oração para ser feita em comunidade. E terceiro, porque ela trata da comunidade. Quando entendemos que o Pai é nosso, nós também nos deitamos em partilha. Nós nos entregamos na partilha. Essa é a oração dos discípulos e para os discípulos. Essa é a oração do compartilhar. É a oração que partilha o pão. É a oração que estende o perdão. O perdão que eu recebi é o mesmo perdão que eu estendo aos outros meus irmãos. E também é aquela que intercede pela proteção, não só minha, mas pela proteção da comunidade, dos filhos, dos discípulos. Portanto, ela é toda aí no plural. Nós oramos bem se nós oramos no plural. E agora nós passamos para o próximo bloco, que é o maior bloco. A próxima sessão desta oração, que ela tem aquilo que nós mais sabemos fazer. Pedir. Petição. E não há pecado em pedir. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina dentro desta oração magistral a pedir e a pedir muito. São aqui pelo menos 6 pedidos. 3 estão relacionados a Deus e os outros 3 relacionados a nós. 3 estão relacionados então ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus. E os outros 3 estão relacionados ao nosso pão diário, às nossas dívidas sendo perdoadas e à proteção da tentação e do mal. Oramos pedindo. E é lícito pedir. É importante pedir, é necessário pedir. Agora nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos ser ensinados a pedir. Porque fosse por nós, pediríamos só no singular. Fosse por nós, possivelmente, pediríamos somente por coisas mundanas, corriqueiras, do dia a dia, que embora tenham a sua necessidade, tenham o seu valor, não expressam de fato aquilo que os discípulos de Cristo são. Por isso nós precisamos aprender a pedir. Porque é possível que tentemos usar da generosidade de Deus só para gastar conosco. E isso sem limites. Não é à toa que Tiago vai nos dizer que há pessoas que não sabem orar e que oram mal. A versão Nova Almeida, atualizada, vai dizer: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. E aí ele diz: não têm porque não pedem. Há certas coisas que não temos, porque não pedimos. E ele diz o pior ainda no versículo 3, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Nós somos instruídos a pedir. Tiago diz de maneira clara, existem coisas que vocês não têm, e tentam brigar, tentam lutar, tentam ganhar na força, tentam ganhar no soco,
mas ganhariam se pedisse. Mas diz que pior que aqueles que não pedem, são aqueles que pedem mal. E é possível pedir mal. A versão NVT, quando fala sobre pedir mal, ela diz, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. É possível pedir, e pedir muito mal. Sabe que quando nós entendemos que Deus é o Pai nosso, que está nos céus, reconhecemos que Ele é acessível, é presente, mas ao mesmo tempo que Ele é autoexaltado e poderoso, na nossa cultura isso seria algo que não daria muito certo, né? Imagine, aquele que tem um pai que é extremamente poderoso e rico, e que recebe do seu pai tudo o que pede. Na nossa cultura, que tipo de gente se cria assim? Aquele que recebe tudo o que quer, porque afinal o pai pode fazer tudo. Como seria essa pessoa? Nós chamaríamos de mimado. Mimado. Recebeu tudo. Mas Deus é bom e não mima os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. Mas Deus nos trata de maneira justa, santa e correta para o nosso bem e para o bem deste mundo no qual nós vivemos. Deus trata conosco para que sejamos também instrumento das suas mãos. Portanto, nem sempre o Deus que pode todas as coisas, faz todas as coisas que pedimos. Mas mesmo quando Ele não faz o que pedimos, Ele está fazendo algo em nosso favor. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando. Porque afinal, o nosso coração, e Paulo vai dizer isso de maneira clara, nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. Tiago diz que há aqueles que pedem e pedem mal. E eu posso dizer que todos nós, em algum momento, pedimos e pedimos mal. Porque os nossos pedidos, queridos, eles estão ligados à nossa maturidade. Quanto mais amadurecemos, melhor nos tornamos nos nossos pedidos. Melhor filtramos as coisas que nós pedimos. O problema é quando o tempo passa e os nossos pedidos continuam sendo sempre os mesmos. Sempre a vida resumida entre o prato e a boca. Nunca para além disso. Uma criança que não sabe falar ainda, pede para si, chorando, esperneando. Com o passar do tempo, a criança vai crescendo, adquirindo vocabulário e começa agora a argumentar em seu favor. Tenho lá em casa 2 argumentadores de primeira, que se explicam muito bem porque é que eles precisam de mais chocolate. Precisam daquele brinquedo novo. Argumentam. Mas com o passar do tempo, nós aprendemos a não só querer para nós, mas querer para o outro. Não ser só aquilo que vem ao meu prato. E não mais dizer, me dá o pão, mas dizer, nos dá o pão. E olhar para o meu prato, e se eu tenho 2 pães, eu fico com 1 e dou 1. E se eu tenho só um pão, eu quebro ao meio e fico com metade, e eu dou metade. Porque a maturidade nos ensina a partilha, nos ensina a compartilhar. Então, se orar é a expressão dos nossos desejos, aprender a orar é aprender também a desejar. E Jesus, na oração do Pai Nosso, não só está nos ensinando uma oração, Ele está nos ensinando a orar e, necessariamente, nos ensinando quais são as coisas lícitas de habitar em nosso coração. Quais deveriam ser aquelas coisas que nos movem em uma busca, inclusive, em buscar em Deus para que elas aconteçam. Nós pedimos, e pedimos certo, se oramos de acordo com a vontade de Jesus. E há uma segurança, João vai nos dizer na sua primeira carta, que essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então há uma segurança de que quem ora bem é atendido. Essa é a segurança. João diz, nós temos essa certeza, que o Senhor não só ouve o que nós pedimos, mas nós temos aquilo que dele pedimos. Quando oramos, bem. E o que é orar bem? É orar de acordo com a vontade de Deus. Então vem a pergunta de $1 milhão. Como saber a vontade de Deus? Como pedir a vontade de Deus? Bom, embora essa seja uma pergunta um pouco mais difícil, para as especificidades da vida, não dá para nós dizermos algo diferente da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, porque é a oração que o próprio Senhor nos ensina, expressa exatamente a vontade de Deus. Portanto, aprender os moldes da oração do Pai Nosso é aprender a vontade de Deus. E, portanto, saber que nós seremos recebidos pelo Pai. Dentro desse bloco de petições, entre petições que envolvem a Deus e petições que nos envolvem, nós vamos começar aí com estas primeiras 3 petições, hoje pensando principalmente na primeira sentença e na primeira petição. Vemos aí, então, esses pedidos que são apresentados já em ordem de relevância. Os primeiros pedidos.
a primazia, a prioridade. Jesus nos ensina que a oração, ela enfoca o Pai no início e no fim. Nós dizemos, Pai nosso que está no céu, e nós dizemos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós iniciamos sabendo quem Deus é e adorando, e terminamos sabendo quem Deus é e adorando. E ao pensarmos em petições, nós primeiro nos ocupamos das coisas do nosso Pai. Porque se Ele é o nosso Pai que está nos céus e, portanto, Ele cuida de nós, nós também queremos manifestar essa vida do Pai, este caráter do Pai. Nós temos o desejo de que o nome do Pai, a vontade do Pai, o governo do Pai, o programa do Pai seja conhecido por outros. Portanto, nós oramos também assim. Nós priorizamos a vontade de Deus. E aqui, um pouco, eu falo por fé. Falo por fé porque geralmente nós usamos a oração não para isso, né? Geralmente a oração é usada para falar do nosso nome. Nós nos aproximamos de Deus em oração para falar da nossa vontade. E do nosso reino, do nosso controle. Nos aproximamos de Deus para que Ele faça a nossa vontade. E Jesus já nos quebra as pernas logo no início na petição. Começamos olhando e centralizando o Pai. Começamos desejando o Pai. Porque quando o Pai é o nosso desejo acima de tudo, todas as demais coisas encontram o seu devido lugar. Agora, se o Pai não é o nosso alvo último, alguma outra coisa vai encontrar esse lugar. Talvez seja um relacionamento, talvez seja dinheiro, talvez seja fama, talvez seja sei lá o quê. E toda a nossa vida vai começar a andar e buscar meios para que isso seja alcançado na nossa vida. E Jesus vai dizer que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E se a minha família, se os meus filhos, se o meu trabalho, se a minha carreira, se o meu dinheiro, é ali que está o meu Deus. Quando qualquer uma dessas coisas é tirada de nós, nós perdemos completamente o nosso chão e completamente o nosso coração. Há pessoas que vivem pela sua família. E nada de errado em viver de maneira justa com a família e pela família. O problema é quando a família se torna um ídolo. E a gente se esquece que um dia as pessoas vão embora. Que um dia papai e mamãe são recebidos pelo Senhor. Mesmo filhos, irmãos. Há aqueles que colocam a sua segurança numa carreira. Mas empresas fecham. Falem. Situações acabam. Às vezes aquilo que nos capacitou a estar em uma posição também é rompido. Às vezes a saúde já não comporta mais aquela ação, aquele trabalho. E é nessa hora que muita gente perde completamente as esperanças. Porque ao invés de olhar para essas coisas como dádivas do Senhor, colocam nessas coisas o seu coração. E Jesus começa a nos ensinar que os primeiros desejos a habitarem no nosso coração precisa ser aquilo que está relacionado com o próprio nome de Deus. Então a oração de petição que Jesus nos ensina começa dizendo, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. E esse é o resumo de todos os pedidos. Porque afinal, todas as demais coisas, ao serem atendidas, vão resultar nisso aqui. Que o nome de Deus seja santificado. Quando o reino de Deus vem, o nome de Deus é santificado. Quando a vontade de Deus é feita, o nome de Deus é santificado. Quando nós, das nossas necessidades, somos cuidados diariamente por esse pão providencial, é o nome de Deus quem é santificado. Quando os nossos corações são inundados por esse entendimento de que fomos perdoados e que temos a capacidade de perdoar e perdoamos, é o nome de Deus quem é santificado. E quando nós somos livres das e nas tentações, somos libertos do mal e do maligno, é o nome de Deus que também é santificado, glorificado. Portanto, essa petição, ela é o resumo de tudo. Essa petição é céu na terra. É o desejo de que este nome, que é no céu, completamente reconhecido de maneira distinta, também passe a ser conhecido na terra de maneira completamente distinta. Pensarmos sobre essa palavrinha, nome. O que significa nome? Na nossa cultura, as pessoas acabam dando nome para os filhos através do nome que está na moda, o nome do jogador de futebol, que nasceu de Neymar Júnior por aí, mesmo não tendo um pai que chama Neymar. Não está escrito no gibi. Às vezes a modinha, né? Os nomes vão passando de geração em geração, e aí tem uma febre de uma quantidade de um nome só. Né? Agora nós estamos na época dos Noah, tá voltando Noah, Joaquim, está voltando bastante, Joaquim. Agora tem um que é imbatível, Enzo. Ainda somos a geração dos Enzo. É um nome que caiu na moda, nada contra, se você quiser colocar o nome do seu filho de Enzo, fica à vontade. Lorenzo também é uma variação muito comum nesses dias. Mas geralmente agora se escolhe nome pela sonoridade, se isso remete a alguém famoso.
Meu nome é Jean Clayton Pedroso Haberman. Não sei de onde minha mãe tirou isso, Jean Clayton. Isso deveria me deixar um pouco chateado, né? Só não me deixa mais chateado porque era para, se eu nascesse mulher, me chamar Geise Claire. Que inclusive esse é o nome da minha irmã, então vocês acabaram de rir do nome da minha irmã. Mas não sei de onde meus pais tiraram isso. Nós escolhemos nomes por muitos motivos. Mas na cultura hebraica, nome não é isso. Na cultura hebraica, nome é a própria identidade da pessoa. Nome é a pessoa. Portanto, o nome das pessoas era dado para definir o caminho, para apontar o caminho. Por exemplo, quando Abraão e Sara estão naquela eminência, na expectativa de terem o filho da promessa, Sara duvida e ela dá risada. E Deus diz, olha, você vai ter um filho, Sara, e você vai colocar o nome dele de Isaac, que significa riso, porque você riu. E aquele riso de deboche se transformou num riso de alegria. Então toda vez que ela olhava para Isaac, ela lembrava da risadinha. Você é aquele que me traz alegria, mas um dia eu já debochei por sua causa. Há uma identificação com a circunstância. Há um outro texto lá em 1 Samuel capítulo 4, que nos fala de quando o povo de Israel, diante de uma batalha, de maneira orgulhosa, achava que poderia vencer as batalhas com um amuleto. E acharam que a arca da aliança seria esse amuleto. Então tiram a arca do lugar onde ela estava e levam para o campo de batalha. E ali, então, eles não só perdem a batalha, como a arca de Israel é levada embora. Estava ali, naquele lugar, os filhos do sacerdote. Então chega a notícia para o povo e para o sacerdote, dizendo, olha, os seus filhos morreram na batalha. E a arca do Senhor foi levada embora. A Bíblia nos diz que aquele sacerdote, como um próprio reflexo daquele povo, já era muito obeso, muito gordo, e com os olhos já quase cego, mostrando exatamente o tipo de vida espiritual que aquele povo estava tendo. E diz o texto que ao ouvir que a arca da aliança havia sido levada embora, ele cai para trás, quebra o pescoço. Então agora vão até uma moça que está grávida, que era a mulher de um dos filhos desse sacerdote, e diz, olha, o seu marido morreu na batalha. E mais, a arca foi tomada e levada embora. Diz o texto que naquele momento aquela mulher entra em trabalho de parto, e nasce o seu filho. E ela coloca o nome do seu filho de Icabote, que significa, foi-se a glória de Israel. Imagina, alguém que por toda a sua história levaria o nome. Quando eu nasci, foi exatamente no momento em que acabou a glória de Israel. O nome para o israelita era algo muito importante. Falar a respeito do nome do Senhor, então, é algo ainda mais importante. Nome não é só algo que se referencia a alguém. Na mentalidade hebraica, nome é o alguém. Se a gente tentar, talvez, traduzir para o nosso momento, para o nosso tempo, é como se nós dissessem, olha, eu estou com o nome sujo. Significa, eu estou com o nome sujo, eu tenho algumas pendências aí. O problema não é o meu nome, o problema não é o Jean Clayton Pedroso Haberman. O problema é que ele sou eu. E ele está queimado porque eu fiz algumas coisas que eu não deveria fazer. Estou com o nome sujo. Ou, por exemplo, dizer aquela família é uma família que tem um nome de peso. Ah, fulano conseguiu entrar lá também. O nome dele é um nome de peso. Ou então dizer, eu tenho um nome a zelar. Uma vez ou outra nós viajamos por aí e a Maiara não gosta que eu abasteça em um posto que não tenha nome. Não abasteça onde não tem nome, porque a gasolina pode estar batizada. Mas aqueles que têm nome, aí a gente vai confiando. Esse restaurante não tem nem nome escrito nele, nem entra, não tem nem nome. Então o nome fala disso, fala dessa identidade. O nome de Deus, então, significa tudo aquilo que está envolvido em Deus. Tudo aquilo que Deus representa. Todos os seus atributos. Tudo aquilo que se pode conhecer sobre Deus. Não é à toa que quando o Senhor foi se revelar a Moisés e dar o seu nome a Moisés, diz lá em Êxodo capítulo 3, versículos 14 e em diante, que Moisés está naquela luta, eu não vou, mas tá bom, eu vou, mas aí eu falo, quem foi que me enviou? E diz o versículo 14, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, aqui tudo maiúsculo, que é aquele nome de Deus que a gente não sabe nem pronunciar, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Pela primeira vez, Deus está fazendo uma apresentação formal de quem Ele é. Numa cultura de muitas divindades, numa cultura que se chamava o sol de Deus, a lua de Deus, o rio de Deus, o jacaré de Deus, a vaca de Deus, Deus se apresenta dizendo, eu não tenho nada a ver com isso tudo aí. Na verdade, eu criei tudo isso aí, mas nada disso veio por existência própria, veio a partir de mim. Eu sou Deus, eu sou o Criador.
E Deus então se apresenta e dá o seu nome. E aqui no primeiro versículo, versículo 14, Deus diz a Moisés que ele é Yehye. Yehye, Asher, Yehye. Que significa eu sou o que sou. Ou melhor, eu serei o que serei. Ou melhor, eu sou o que eu serei. Esse verbo utilizado aqui está num tipo de conjugação que não faz nem sentido em português. Que junta ao mesmo tempo passado, presente e futuro. É como se Deus estivesse dizendo, nada pode me limitar, nada pode me definir, eu sou o que eu quiser ser. Boas traduções acabam traduzindo essa expressão como, eu sou o eterno. O eterno. Então Deus diz, eu sou e ele é. Só que só Deus pode dizer eu sou. A gente não pode dizer eu sou. A gente não é, a gente está. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está confiante, às vezes a gente está sem fé. Nosso emocional vai e volta. Eu sou uma coisa hoje, amanhã, quem sabe o que eu serei, com certeza já não sou quem eu era, e espero que eu seja diferente lá na frente de quem eu sou, mas diferente para melhor. Mas Deus é o que Ele é, e Ele será aquilo que Ele é. Nada pode definir o que Deus é. Então nem a gente pode falar de Deus eu sou. Portanto, aí no versículo 15, Deus diz, quando você for falar, Moisés, diga que Yahweh te enviou. Ye significa eu, Yah significa Ele. Então Deus se apresenta para Moisés dizendo, eu sou o que sou. Então quando você for falar com os israelitas, diga que Ele te enviou. Então o nome de Deus é Ele é, ou Ele será, ou Ele é o que Ele será, ou o Eterno. Como a gente pronuncia esse nome, o nome social de Deus, não dá, se perdeu isso ao longo das gerações. Mas esse nome de Deus, ele carrega todo esse significado. Ao ponto de que, no Antigo Testamento, nós temos muitas variações para falar desse nome. Deus é chamado de Elohim, Deus. Deus é chamado pelo seu próprio nome, mas Deus também é chamado de Jireh, aquele que provê. Deus é chamado de Rafá, aquele que cura. Deus é chamado de Nissi, aquele que é a nossa bandeira. Deus é chamado de Shalom, aquele que é a nossa paz. Deus é chamado de Yahvé, Raá, aquele que é o nosso pastor. Deus é chamado de Sirekenu, a nossa justiça. Deus é chamado de Chamá, aquele que está presente. Deus é chamado de El Elyon, o Altíssimo. Deus é chamado de Shaddai, aquele que é todo-poderoso. É chamado de Roi, aquele que vê. É chamado de Berit, aquele que é o da aliança. É chamado de Olã, o Eterno. É chamado de Gibor, o poderoso. É chamado de Elohé, Israel, o Deus de Israel. E muitos são os nomes de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento. Os judeus vão dizer de pelo menos 72. Se nós pegarmos as variações ainda desses 72, chegamos a mais de 300 nomes de Deus. E cada um desses nomes mostra uma faceta do caráter de Deus, uma parte do caráter de Deus. Esses nomes descrevem um pouco de quem Deus é. A ponto de que esse nome tão santo, como já vimos isso em outro momento, foi proibido de ser falado pelos próprios judeus. Os judeus disseram, não vamos mais falar o nome de Deus, porque corremos o risco de profaná-lo. Isso através de uma leitura do famoso texto de Êxodo, capítulo 20, o terceiro mandamento, que diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então os judeus disseram, não falemos mais o nome de Deus. Mas numa interpretação muito rasa do que significa tomar o nome de Deus. Essa palavra aqui, tomar o nome de Deus, não significa simplesmente falar. A palavra que aqui é traduzida por tomar, significa carregar. Isso tem implicações ainda mais poderosas. Como se Deus estivesse dizendo, não carreguem em vão o meu nome. Deus fez de Israel um povo para que por meio deste povo as nações conhecessem a Deus. E o que Deus está dizendo é, não façam isso de maneira leviana. O nome de vocês está entrelaçado com o meu nome. E difamar a vida de vocês, corromper a vida de vocês, é usar mal o meu nome. Então, tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente falar ou usar o nome de Deus para praguejar ou coisa do tipo. Tomar o nome de Deus em vão é viver uma vida que envergonha o nome de Deus. Isso não serve só para Israel. Isso serve também para nós. Deus é zeloso com o seu próprio nome. Deus ama o seu próprio nome. Deus cuida do seu próprio nome. Mas de uma maneira tão generosa e absurda, Deus nos confiou o seu nome. Deus nos deu parte em seu nome. Deus nos deu a capacidade de representar o seu nome. Onde é que ele estava com a cabeça? O Deus que é eternamente santo empresta a sua reputação para nós. E diz, a minha reputação vai ser conhecida por meio de vocês. Estamos enrolados. É por isso que nós precisamos orar. Santifica o teu nome, Senhor.
Ao dizermos santifica o teu nome, ou santificado seja o teu nome, o que nós estamos fazendo é orar para que Deus faça isso em nós, para que sejamos estes representantes. O que significa aí esse termo, santificar? Santo significa separado, santo significa cortado. Eu vi uma vez uma ilustração que eu achei fenomenal, que diz que quando você pega um pedaço de picanha, aí os bons açougueiros, os bons churrasqueiros, vão saber que às vezes eles mandam um pedaço a mais de carne ali que não tem nada a ver com picanha, né? Nada a ver com picanha. Aí os churrasqueiros vão falar que você vai contar as três veinhas, e aí quando chegar na terceira veinha, você corta, aquilo que está para lá não é picanha mais, o que está para cá, das 3 veinhas, aquilo é picanha. Então você está separando, você está santificando, você está tirando aquilo que é daquilo que não é. Santificar é isso, é uma separação. É algo que não é usado para mais nada. É algo que é distinto. E dizer que o nome de Deus é santo, é dizer que o nome dele é diferenciado, é distinto. É proteger o nome de Deus. Se é que Deus precisa de alguma proteção. Mas é dizer, olha, aquilo que outras pessoas pensam de Deus, não é exatamente quem Deus é. Santificar o nome de Deus significa cuidar do nome de Deus. Cuidar da reputação de Deus. A oração, santificado seja o teu nome, não é para que Deus faça algo para que o nome dele seja feito santo. Deus já é santo. Não dá para Deus ser mais santo do que ele é. Ele é o que ele é. A grande questão é, este mundo não o conhece como o santo ele é, porque ele nos deu essa responsabilidade de mostrarmos quem ele é. E eu não posso dizer que estamos fazendo o melhor de todos os trabalhos. Ao orarmos dizendo santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, Senhor, que o seu nome seja conhecido de maneira distinta nesse mundo. Há muitos que usam o nome de Deus. Há muitos que dizem que amam a Deus. Há muitos que dizem que vivem para Deus. Há muitos que dizem que pegam a palavra de Deus, mas que não tem nada a ver com este Deus da Bíblia. Há muitos que enriquecem em nome de Deus. Há muitos que matam em nome de Deus. Há muitos que agem com preconceito, com discriminação em nome de Deus. Há muitos que usurpam o poder de Deus em nome de Deus. E o que nos difere destes? O Senhor nos ensina a orarmos para que sejamos diferentes. Para que o nome de Deus visto em nós seja diferente, seja distinto, seja algo separado, seja algo tomado à parte. Aquele que ora dizendo santificado seja o teu nome, está preocupado com o nome de Deus. Não sei na sua época, mas na minha época de escola, crianças geralmente são muito más, né? E a gente fazia bullying, brigava, né? Xingava o outro de coisa, mas tinha um limite. Tinha um limite, lembra? Tinha um limite. Pode me chamar do que quiser, mas tem um limite. Lembra qual é o limite? Não põe a mãe no meio. Lembra dessa? Aí era no braço. Aí era no soco. Por quê? Com o nome da mãe não se brinca. Você não vai desonrar a sacralidade da minha santa mãezinha. Óbvio que guardado as devidas proporções, aquele que ora dizendo santificado seja o teu nome, está dizendo isso. Eu me preocupo com o nome de Deus. Eu me preocupo com a fama de Deus. Eu me preocupo com a santidade de Deus. O cristão se preocupa com a reputação de Deus, ao ponto de viver de maneira distinta para que a reputação de Deus seja vista nele. Orar e dizer santificado seja o teu nome é o mesmo que dizer Senhor, eis-me aqui para que por meio de mim o teu nome seja conhecido como ele é. Para que seja visto em mim o tipo de vida que se espera de quem ama ao Senhor. Muitos são aqueles, queridos, que diante de um mau testemunho, não vão dizer, olha, depois ainda diz que é corintiano, depois diz que é paranaense. Não, vão dizer depois diz que é crente. Porque esse mundo espera que nós sejamos diferentes. Porque esse mundo sabe que nós portamos um nome que é diferente. Então esse desejo ou essa necessidade de santificar o nome de Deus tem a ver com isso, com este ponto de referência dos céus e da terra. O Deus que é eternamente santo e não pode ser mais santo do que ele é. Ele é completamente conhecido nos céus. Mas agora é a nossa responsabilidade fazer com que ele seja conhecido na terra. E para que Deus seja conhecido na terra, nós precisamos viver, porque é uma imagem completamente equivocada de Deus. Pessoas invocam um Deus que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Pessoas dizem que amam a Deus, mas amputam o caráter de Deus. Aqueles que creem num Deus da justiça. Quando alguém pisa no meu calo, quando alguém faz algo que me machuca, aí eu vou dizer, Deus é justo. A vingança pertence ao Senhor. E amputo a graça, amputo a misericórdia, amputo o amor, amputo a compaixão de Deus e fico com o Deus da vingança.
Mas eu posso fazer o contrário. Nas minhas picaretagens da vida, e dizer, mas Deus é amor, né? Deus é amor. Deus não julga. Você precisa conhecer um pouco mais a Escritura. E nós podemos estar fazendo uma imagem de Deus, um ídolo, e não apontando de fato para quem Deus é. Há tantas ideias, queridos, a respeito de Deus que não tem nada a ver com as Escrituras. Há tanto ensinamento de gente aí na internet e nos púlpitos que não tem nada a ver com a Escritura, que não nascem de uma boa exegese, que não nascem de uma boa leitura da Escritura, e vão definindo, Deus é assim, eu acho que Deus é assim, eu penso que Deus é assim. Desculpe, mas aquilo que você acha, aquilo que você pensa, tem pouquíssimo valor, principalmente se isso não tem nada a ver com aquilo que Deus diz que Ele é. Não importa se você acha que Deus é um unicórnio, se Deus diz, eu não sou um unicórnio. Não, eu acho que Deus faria assim, mas aí a Escritura diz algo completamente diferente, então a sua opinião, desculpa, não dá. Deus não faria isso com o meu coração. Deus sabe do meu coração, e Deus não faria. Deus quer o meu bem, Deus quer o melhor para mim. Então, toda essa caca que eu fiz, Ele vai dar um jeito de resolver, porque Deus não quer me ver sofrendo, Deus não quer me ver triste. E vão criando ideias que nada tem a ver com a Escritura. E colocam na conta da fé a picaretagem. Eu creio que Deus pode me dar um emprego. Amém, eu também creio. Mas levanta do sofá, imprime os currículos, sai distribuindo. Porque se você crê, coloca em ação aquilo que você crê. Diz que tinha uma cidade, o pessoal que estava orando por chuva. Era um tempo de muita seca, orando por chuva. E numa das semanas de oração veio uma menininha. E ela foi a única a trazer guarda-chuva. A única que queria. E que agia. Agora, a oração, ela precisa ser aliada com a vida. Nós não podemos colocar na conta da oração e da fé a nossa picaretagem. Então, existe uma ideia errada sobre Deus. E dizer, santifica o seu nome, significa dizer, Senhor, eu quero que o teu nome seja conhecido como de fato Ele é. E agora, por último, e não menos importante, a oração nos ensina a pedir que o nome de Deus seja santificado. O teu nome, Senhor, o teu nome. Em contraste com a oração dos hipócritas, que ficam em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem reconhecidos. Eles querem que o nome deles cresça. Não, o discípulo de Jesus quer que o nome de Deus cresça. E às vezes isso acontece na medida em que o nosso nome diminui. Foi isso que nós aprendemos com João Batista, que diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Tem uma canção das crianças que diz, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. A gente precisa lembrar disso. Porque às vezes o nome de Deus cresce quando o nosso diminui. Mas muitos são aqueles que usam a oração para que o seu nome seja elevado. E dizer, Senhor, santificado seja o teu nome, significa dizer que as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas palavras, levam em consideração se o nome de Deus está sendo santificado ou não. Ao tomar uma decisão, ao entrar por um caminho, passa no nosso coração a seguinte pergunta: se eu entrar por esse caminho, o nome de Deus vai ser visto como mais santo ou menos santo? Será que existe essa preocupação no coração de nós como discípulos de Jesus, ao tomarmos as nossas decisões? Se aquela atitude glorifica a Deus ou não? Talvez aqui esteja o segredo ensinado pelo apóstolo Paulo. Quer seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Aquele que se preocupa com o nome de Deus está disposto a diminuir o seu nome. Porque às vezes diante de uma situação em que você pode ganhar de uma maneira indevida, o seu nome vai crescer, mas o nome de Deus vai ser maculado. Diante de uma discussão em que eu não levo desaforo para casa, quem essa pessoa pensa que é? Não, eu vou proteger a minha honra, eu vou proteger o meu nome do barraco. E aí eu protejo o meu nome e envergonho o nome de Deus. O cristão é esse que pensa, que não quer parecer bem simplesmente diante dos olhos dos outros, mas quer que Deus pareça bem. Jean, se eu tomar esse tipo de decisão lá na minha casa, lá no meio do meu trabalho, o que vão pensar de mim? Vão me chamar de chato. Está todo mundo fazendo.
E se eu não fizer, eu vou perder o lugar na roda de conversa. Está todo mundo fazendo, na minha família, gente, está todo mundo fazendo. E eu prefiro manter o meu nome, manter a minha reputação. Quem diz isso está dizendo as favas com o nome de Deus. Mas aquele que diz, santificado seja o teu nome, também diz, ainda que custe o meu. Sabe, temos aqui muitos exemplos na Escritura de gente que escolheu abrir mão do seu nome para que o nome de Deus crescesse. E outros que nós vemos o nome de Deus crescendo em detrimento do nome do indivíduo. Há um texto, por exemplo, lá em João, que fala a respeito de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Que Jesus recebe a notícia, Lázaro está doente. E diz o texto que Jesus, sabendo que ele ia morrer, ficou um pouquinho mais. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, uma das irmãs diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E ela não estava falando nenhuma mentira. Mas Jesus se deteve. E Jesus se deteve especificamente para que aquela doença evoluísse para a morte. Porque com a ressurreição de Lázaro, o nome de Deus seria ainda mais glorificado. E a gente aprende tanto com essa passagem. Mas a gente não quer ser Lázaro. Paulo disse que Deus havia colocado nele um espinho na carne. Sabemos exatamente o que é, existem muitas especulações. Mas não era nada bom. Porque Paulo chama esse espinho na carne de um mensageiro de Satanás. E diz ainda Paulo, eu pedi para Deus. Eu clamei a Deus. Por 3 vezes eu pedi a Deus. Para que ele retirasse este espinho. E qual foi a resposta de Deus? Eu sei que é desafiador falar isso. Deus disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz logo em sequência, então do que é que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar em Deus. Veja, às vezes o nome de Deus é glorificado quando Deus não responde daquela maneira que nós gostaríamos que Ele respondesse. Mas isso não é ruim para nós. Isso é bom para nós. Porque afinal, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O problema é que a gente quer que a nossa vontade seja prevalecente sobre a vontade de Deus. Porque a gente acha que a nossa vontade é boa, que a nossa vontade é a perfeita. E com certeza ela é agradável, porque afinal é a vontade que eu tenho. Mas existem certas coisas, queridos, que nós só aprendemos, só vemos, quando o tempo passa. E quando lá na frente nós entendemos que aquilo que Deus permitiu e nos conduziu foi um instrumento para que nós crescêssemos e para que outros crescessem através do nosso testemunho. Eu sei que você já foi abençoado pelo testemunho de muita gente. Eu sei que você já ouviu o testemunho de muita gente que passou por momentos difíceis. E que talvez você aprendeu com a resolução daquela pessoa, com o final daquela história. Ou talvez você tenha aprendido com o sustento de Deus para que aquela pessoa continuasse fiel e firme mesmo em meio às batalhas. E isso te trouxe fé. Hebreus capítulo 11 nos mostra a galeria dos heróis da fé. Difícil é quando nós somos o exemplo da fé. Mas aquele que entende, que quer que o nome de Deus seja glorificado acima de tudo, esse diz, Senhor, primeiro o teu nome e não o meu. Aprender a orar o Pai Nosso é aprender o que é de fato importante, o que é de fato prioridade. Por isso que esse tipo de oração, embora qualquer um possa repetir, e muitos são os que a repetem, somente os discípulos podem orar isso. Somente os discípulos estão conscientes disso. E por estarem conscientes, voluntariamente dizem, Senhor, é o teu nome, ainda que este nome custe o meu. Muitos são as histórias dos mártires que se deram em nome do Senhor. Há um homem chamado Inácio, um dos pais da igreja do século I, que foi preso por pregar o evangelho e que seria lançado às feras. E conta-se a história de que muitos foram aqueles que tentaram tirar ele dessa situação, que foram até o cárcere para romper o cárcere, para tirar Inácio dali. Inácio disse a eles, vão embora, porque eu espero que naquele dia os leões estejam famintos, para que com cada gota do meu ser eu glorifique ao meu Senhor. Um tipo de fé que eu não sei se eu teria, mas alguém que entendeu. O nome dele será imensamente glorificado, quer na vida, quer na morte. Como disseram os amigos de Daniel diante da fornalha de fogo. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, ainda assim não nos prostraremos a outros deuses.
aquele que se preocupa com a santidade de Deus, ora e vive. De maneira prática, como que eu posso santificar o nome de Deus? Primeiro para mim, através da santificação, através da devoção, orando, clamando, Senhor, santificado seja o teu nome em mim. Buscando conhecer o caráter de Deus, conhecer a palavra de Deus, adorando a Deus. Assim, estou santificando para mim o nome de Deus. Estou reconhecendo cada vez mais a santidade de Deus e desejando essa santidade de Deus. Mas também nós podemos santificar o nome de Deus para nós. E nós fazemos isso em comunhão. Nós fazemos isso como comunidade. Nós fazemos isso no plural. Nesse nosso esforço de sermos uma comunidade de filhos. Nesta unidade da igreja com o Pai. Nessa unidade de um com o outro. Jesus vai dizer na sua oração sacerdotal, Senhor, que eles sejam um, assim como nós somos um. O Pai é glorificado na nossa unidade. O Pai é glorificado quando nós vencemos as nossas distinções e as nossas barreiras. O Pai é glorificado quando na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, não há divisões de rico, de pobre, de branco, de negro, de japonês. Não há discriminações sobre classe social, não há discriminações sobre homem, sobre mulher. Quando no corpo de Cristo nós nos entendemos como irmãos, e quando damos as mãos e oramos uns pelos outros e partilhamos. Assim o nome de Deus é visto santo. É na partilha do pão, é no estender o perdão, é na intercessão para que os nossos irmãos sejam livres em meio às tentações e ao mal, que o nome de Deus é santificado em nós. Quando nós obedecemos e quando nós anunciamos, nós também santificamos o nome de Deus para os outros. É na missão. É sendo este sinal, é sendo este modelo, é vivendo esta fé, é vivendo em obediência, é obedecendo os mandamentos do Senhor que nós tornamos o nome dele conhecido. Quando alguém diz, eu sei que Deus é bom, porque eu vejo a bondade dele na vida de fulano. Eu sei que Deus é generoso, porque eu vejo fulano sendo generoso, porque ama a Deus, entrando com ação em meio a necessidades. Deus se torna visível através das nossas ações. E por que não dizer, Deus se torna visível por meio da nossa palavra, do nosso anúncio. Então, queridos, enquanto você se coloca de pé, título de conclusão, a oração, ela não muda Deus. A oração, ela não convence a Deus. A oração muda nós. A oração muda o nosso coração. A oração pende o nosso coração para os afetos que são de fato para a glória de Deus. Então, para que possamos aplicar essa palavra, primeiro, avalie qual é o grau de prioridade que você tem dado a Deus e ao seu nome, ao tomar as suas decisões, ao fazer as suas escolhas. Na sua lista de prioridades, onde está o nome de Deus? Onde está o reino de Deus e a sua justiça? Onde está a vontade de Deus? Segundo, diante das decisões importantes que você vai ter mais aí pela frente, como uma aplicação dessa palavra, faça a pergunta sempre: isso tornará o nome de Deus mais conhecido como santo? Ou essa decisão, essa escolha, envergonhará o nome de Deus? E por último, não poderia ser diferente. Gaste tempo em oração, pedindo para que Deus te dê olhos para vê-lo como santo. E para que você tenha afetos direcionados a Deus como a sua prioridade.